Oi, pessoal, como combinado, eis-me aqui para a gente falar um pouco sobre gestão ambiental. Como eu já falei na chamadinha que eu fiz no Instagram e no Facebook, eu achei importante essa primeira aula nossa falar sobre a gestão ambiental, tá? Esse aqui é um livro que eu uso, do Reinaldo Dias, né? Não é um, é um livro muito bom que conta a história de uma forma muito boa, muito bacana, tá? E foi uma contribuição, uma doação do professor Diomar Mazuti, valeu aí professor, tá? Que me ajudou sempre nas aulas que eu ministrei na faculdade sobre gestão ambiental. Como eu fiz na chamadinha do vídeo, eu achei importante fazer essa introdução sobre a gestão ambiental, porque muitos hoje, né, têm na graduação essa disciplina, outros viram na pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Mas muitos profissionais, igual a mim, que na minha época, 20 anos atrás, tá? Não tiveram essa disciplina na nossa grade de curricular. Tá? Então, eu vim trazer um pouquinho, explanar o que é essa gestão ambiental, para depois disso a gente entender por que as exigências legais vieram depois, né, desse contexto. Tudo bem? Eu vou tentar, gente, porque realmente essa é uma aula que eu gosto, que me tem assim, um enorme prazer em estar falando sobre isso com os alunos, então eu vou tentar ser breve, né, para que o vídeo não fique muito longo. Vamos lá, tá? Dando início, então, da história sobre o meio ambiente, eu fiz umas colinhas aqui para não esquecer nada, para falar para vocês, ok? Tá? Se a gente falar de meio ambiente, né, o que hoje a gente vê de mudança ambiental, né, ela tem se potencializado de 300 anos para cá, com a Revolução Industrial, principalmente, a gente viu, assim, uma revolução não só industrial, mas também ambiental, a gente poderia falar assim, tá? Eu gosto do Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim, que evolução não necessariamente quer dizer uma coisa boa, né? A evolução, o câncer evolui, isso não quer dizer que seja bom. Então, quando a gente fala de evolução humana, né, a gente também tem que considerar aí os impactos ambientais que o ser humano, desde que começou aí a sobreviver sem a caça, né? Começou de alguma forma impactar o meio ambiente, tá? Ele começou a produzir, ele começou a se reunir em grupos e aumentar o número de população em determinados grupos, e assim começou essa mudança ambiental aí, tá? Quando a gente fala na questão ambiental, a Revolução Industrial ela faz toda a diferença, tá? Nós temos aí um período pré-histórico falando, tá? Desde o século XVIII, então, que vem aí essa modificação. Começa com a descoberta dessas energias não renováveis que fazem toda a diferença na indústria, que é o petróleo, né, e o carvão mineral aí, que começa a ser usado, tirado da natureza e usado na indústria, que o impacto é tanto tirá-lo da natureza quanto o processo dele, né, industrial, poluindo drasticamente a natureza, tá? Eu gosto de uma frase de Thomas Robert aqui, que ele em 1798 ele já começa a se preocupar com a questão da Revolução Industrial, dizendo que, tá? Ele publicou um trabalho onde ele dizia que ele tinha uma certa preocupação sobre a população, tá? Com o aumento populacional e a possibilidade de esgotamento de recursos naturais. Olha lá, 1978 já existiu pessoas que começaram a observar essa possibilidade de mudança no meio ambiente, tá? Então, a gente pega a revolução aí industrial e coloca a culpa toda nela. Mais ou menos assim que aconteceu aí. Tanto a questão da aglomeração de pessoas em cidades, né, aonde a gente começa a ter problemas aí ambientais com esgoto, água, esgoto, saneamento básico, doenças, mortandade absurda de pessoas, né? As empresas sem nenhuma noção de que poderia acabar os recursos naturais que elas estavam utilizando, tá? Elas não tinham noção nenhuma, era
um planeta habitado aí por árvores inúmeras, então não tinha essa possibilidade de escassez de recursos naturais. Então vem todo aí, durante esses 300 anos de Revolução Industrial, o ser humano tirando da natureza de forma indiscriminada, tá? E impactando o meio ambiente. Nesses 300 anos, se a gente colocar, né, numa linha evolutiva, apenas 40 anos, vamos colocar aí 40 anos no máximo, que verdadeiramente os governos começaram a se preocupar com isso. Então a gente tem 300 anos, tira-se aí uns 40 anos, então 260 anos que foi usado de forma indiscriminada, sem preocupação nenhuma. E a partir aí da década de 50, 60, começa a se falar sobre essa questão ambiental, preocupação com alguns inseticidas, na época o DDT, né, que teve uma publicação de um livro de uma mulher que foi rechaçada pelo mundo inteiro porque aquilo era necessário para a produção maior de alimento. Ao mesmo tempo ela viu o reflexo daquilo na natureza, no meio ambiente, nos animais, na fauna, na flora. Tá? Mas então a partir de 50 e 60 começa aí uma preocupação com o meio ambiente um pouquinho mais em nível mundial, tá? Aí começa a crescer, os grandes governos começam a perceber que realmente, né, alguma coisa estava errada. Eu deixei aqui anotado, tá? Na página, na verdade, alguns grandes acidentes que aconteceram no século XX, que chamou a atenção desses grandes governos, e a partir daí começou a se preocupar com alguma mobilização mundial em defesa do meio ambiente. Então eu coloquei alguns aqui mais importantes para a gente estar entendendo. Em 47, um navio carregado de nitrato de amônia explode no Texas. Então nós temos lá atrás uma grande explosão que matou 500 pessoas, mais de 3 mil feridos. Em 1956, a contaminação da Baía de Minamata, no Japão, tá? Era uma companhia química que deixou vazar, e ali já teve um grande desastre ambiental que a gente nem imaginava, tá? 66, aí na França, também um vazamento de produtos químicos. Em 76, aqui tem em Milão, né, o vazamento do agente laranja, né, que daí foi uma repercussão mundial, aonde tiveram que tirar de lá mais de 700 famílias, tá, daquele local, daquela região, por causa dessa substância que tinha aí, esse agente laranja, né, que foi usado na guerra lá para desfoliar, enfim. 1978, na cidade da Espanha, um caminhão-tanque carregado com propano explode, matando mais de 200 pessoas. 84, nós temos aqui na Índia a morte de 3 mil pessoas e a intoxicação de mais de 200 mil pessoas na Índia, tá? O acidente foi causado por um gás, um vazamento, numa fábrica de gás lá, tá? 84, no México, 6.400 feridos. Aqui o grande desastre ambiental que aconteceu, que foi, né, que realmente começou a preocupar mais a humanidade em nível global, né, que foi Chernobyl, tá? Aonde o impacto até hoje ainda existe, né? Aonde foi questionada a questão da energia nuclear, né? Se a gente falar numa questão ambiental, a energia nuclear, ela é a mais limpa, tá? Ela é a energia mais limpa que existe. O problema é que, se acontecer algum acidente, é o pior acidente também que vai existir, porque a gente sabe que os danos são aí terríveis e anos e anos e anos para recuperação. Por que eu digo recuperação? Porque o meio ambiente, ele tem um poder, né? A palavra resiliência, ela vem, né? Por mais que ela é usada hoje na questão de gestão de pessoas, empresarial e tal, mas a palavra resiliência, ela tem origem ambiental, né? É o poder que a natureza tem de se regenerar sozinha, tá? Então, esses grandes desastres, por maiores que sejam, durante um grande tempo, ela vai se regenerar. O que aconteceu em Mariana, o que aconteceu em Brumadinho, por mais terrível que seja, lógico, né, a gente nem questiona as vidas que foram perdidas ali, mas falando da questão ambiental,
vai ser recuperado esse meio ambiente, tá? Ele tem esse poder de resiliência. Você olha aquela árvore, você fala, meu Deus, aquela árvore tá morta, e você esquece dela e passa ali 2 anos, ela tá toda florida. Esse é o poder de resiliência da natureza, ok? Então aqui são alguns acidentes que aconteceram, tá? E começou a chamar a atenção mundial para as questões ambientais. Entra aí algumas grandes potências mundiais reunidas, minha cola, tá? Grandes potências mundiais reunidas para tentar conscientizar mais a humanidade em questão disso. Então tem lá na década de 70 a primeira grande movimento mundial em relação ao meio ambiente, ok? Tem aí a Conferência das Nações Unidas, que aconteceu, né, que a Unesco promoveu na época, onde, então você coloca lá 1972, quando a gente começa a falar de meio ambiente, e a gente estuda muito sobre meio ambiente, e vem vendo o histórico do meio ambiente, a gente se depara com uma sensação de utopia, de que há tanto tempo acontece, que continua acontecendo. A gente pega aqui no Brasil um desastre, né, igual Brumadinho, e a gente percebe que não estão sendo feitas coisas que realmente possam prever esses acidentes. Quando a gente fala de gestão ambiental, é isso. Uma empresa, ela não pode trabalhar sem a possibilidade de prever esse acidente. Então, ela já tem que trabalhar num plano de ação se algo acontecer, para que isso seja mínimo possível o impacto ambiental que vai causar. Isso a gente não está nem falando da questão humana, tá? Quando a gente fala sobre o meio ambiente, por que a necessidade de uma gestão ambiental, né? Tudo se resume à industrialização e ao capitalismo, né? Aqui a gente tem uma problemática mundial, gosto muito da frase, né? Em que historiadores contam, filósofos, né, dentro da filosofia, que Sócrates andava nos mercados todos os dias. Sócrates andava no mercado todos os dias com a mãozinha para trás e dizia, os mercadores falavam assim, Sócrates, por que você vem todo dia aqui e não compra nada? E Sócrates diz isso há milênios atrás, né? Eu venho aqui para olhar tudo o que eu não preciso, né? Aí se resume bem o capitalismo, né? Cada vez as pessoas comprando, consumindo, cada vez mais fácil o poder de consumo, né? A gente tinha no passado, eu sempre falava para os meus alunos, né? A gente não ganhava roupa nova, a gente ganhava roupa usada dos irmãos mais velhos, né? E hoje a facilidade de lojas de tudo 10, China, Made in China aí, né? Tudo facilmente sendo. Lógico que a gente não pode dissociar a tríade quando a gente fala em sustentabilidade, em meio ambiente e gestão ambiental. Nós temos uma tríade que ela necessita funcionar, tá? Que é a questão social, a questão ambiental e a questão econômica também. Nós temos uma população de quase 8 bilhões de pessoas que precisam ser sustentadas, que precisam ser vestidas, né? Quando a gente pega a Revolução Verde que aconteceu lá atrás, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, que é uma preocupação de acabar com a fome mundial, vamos usar então toda a tecnologia que tinha até sido então usada na guerra, né, para as guerras, né, vamos usar aí para tentar acabar com a fome mundial. Usaram toda a tecnologia, a gente tem hoje infinitas tecnologias e a fome mundial continua. Né? Então é um desequilíbrio aí que a gente não consegue entender. Eu sempre digo para os alunos que os países mais desenvolvidos são os países que mais têm problemas ambientais, né? Por quê? Porque já estão com os recursos naturais escassos ao extremo, tá? E em contrapartida também, hoje a gente tem um país como a China, que é uma superprodução mundial, aonde pessoas andam de máscara devido à poluição daquele lugar, e em contrapartida é o país que mais obtém a ISO 14000, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, que é o selo de qualidade ambiental que as empresas hoje obrigatoriamente precisam ter para exportar o seu produto, né? Isso já entra aqui nessa manifestação mundial em preocupação com o meio ambiente. Cria-se um selo de qualidade especificamente relacionado ao meio ambiente. As empresas que de alguma forma impactam o meio ambiente, elas trabalham para ter esse selo ISO 14000,
tá? E daí elas estão dizendo para o mundo, olha, a minha empresa, ela tem um selo de qualidade ambiental e o meu produto, ele é sustentável, ele não impacta o meio ambiente. Eu tenho cuidados com o meio ambiente, eu tenho cuidado com os meus rejeitos, eu tenho cuidado com a minha água tratada, eu tenho cuidado com tudo, ok? Então, quando a gente fala um pouquinho, né, voltando nessa questão industrial, tá? Por que a gente estuda gestão ambiental hoje? Porque hoje a gente precisa que as empresas, independente de qualquer setor, elas tenham um sistema de gestão ambiental que funcione nelas, tá? E quem é que vai cuidar para que esse sistema realmente seja funcional? Aí entra o papel, né, do governo com o IBAMA, que é o órgão federal, né, com o IAP, no nosso caso no Paraná, que é o Instituto Ambiental do Paraná, agora né, o IAT, né, Instituto de Água e Terra do Paraná, tá? Aonde vai cobrar dessas empresas que o sistema de gestão ambiental delas funcione, que elas tenham licenças, que elas tenham aí uma preocupação com os seus resíduos, que elas tenham um circuito de água totalmente tratado, né, aonde não se perde nada, que ela trate a sua água, porque um dos maiores impactos com a revolução industrial é isso, as empresas tirando água do meio ambiente e jogando essa água poluída, jogando para a atmosfera, contaminando o solo, contaminando a água, contaminando a atmosfera, e é a necessidade de se criar legislações para que minimizasse isso, né, com as empresas, ok? Então, nasce aí algumas necessidades, tá, de criar leis, tá, leis que façam com que as empresas saibam tirar o que a natureza tem para oferecer, mas com responsabilidade, porque existe uma legislação que cobra isso. Então, quando a gente pega em alguns acidentes, que também aconteceu no Brasil, eu vou dar um exemplo aqui, 1970, a Shell, tá? Não sei o que eu tô falando, gente. Por favor, não precisa me processar, tá aqui no livro, tá? Ela, na cidade de Paulínia, tá? Um grande acidente que teve lá ambiental. Ela cometeu um crime? A pergunta é, ela cometeu um crime? Se a gente entrar dentro da legislação, ela não cometeu um crime, porque o Brasil passa a exigir das empresas a partir da lei 6.938, datada de 81, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. O que aconteceu para trás disso, infelizmente, não foi um crime, porque não havia uma lei, né? Se a gente pegar e estudar mais a fundo, a gente vai ver que dentro do direito, eu não sei mais ou menos explicar isso muito bem, mas vamos lá, vamos tentar. Dentro do direito, existe uma coisa assim, se o indivíduo matou alguém, né, com 17 anos, um dia antes de ele completar 18 anos, ele não vai preso, porque ele é menor de idade, né, mesmo sendo um dia ou algumas horas para ele completar, né, é o direito adquirido, né. Quando a gente fala em meio ambiente, é um pouquinho diferente. Sempre na legislação, a gente vai olhar qual que é o melhor para o meio ambiente. Lógico, lembrando da tríade, tá? Mas sempre se preocupa mais com o meio ambiente. Então, antes de 80, as empresas que poluíam, elas tinham uma responsabilidade, elas sabiam o que estavam fazendo, sim, mas não era considerado um crime, porque não existia uma lei. Em si uma irresponsabilidade, mas não um crime, tá? A partir de 81 que começam aí a Política Nacional do Meio Ambiente a criar uma legislação que a gente vai estudar, né? No próximo vídeo a gente vai falar sobre ela e as outras que vêm em seguida, aí sim essas empresas estão cometendo crimes ambientais gravíssimos, ok? Temos aqui no Brasil uma lei, desculpa, eu não vou lembrar certinho a data, mas é do Código Florestal, eu nunca lembro se é 65, 67, 60, mas é por aí, tá? O Código Florestal Brasileiro. A gente tem que lembrar que quando foi criado esse Código, né, Florestal Brasileiro, era uma época que estava desbravando terras, que aonde dentro desse código eles falam sobre a reserva legal, né, 10% de reserva legal, aonde dentro desse código está falando sobre a área de preservação permanente, que também a gente vai estudar
mais para frente sobre isso, existia essa preocupação específica no desbravamento e não na questão da industrialização, né? Existia mais essa preocupação. Então, sim, existiu antes de 81 uma lei? Sim, existiu. A lei que falava aí da reserva legal, da lei das florestas, das árvores, enfim, tá? O Código Florestal, lembrei da palavra. E depois disso, só a partir de 80 que começam a ter legislações mais... Mas daí a gente para e pensa. 81 para 2020 ou 2018, quando aconteceram esses acidentes, a gente já pode colocar vários anos, né? E uma legislação que é mundialmente conhecida, a legislação brasileira ambiental é uma das melhores do mundo, mais bem formuladas, porém, né, a gente sabe que ela não é aplicada na prática da forma correta como deveria ser. A gente tem o Ministério Público que tem que trabalhar em cima, a gente tem os órgãos ambientais, IBAMA, os estaduais, os municipais, mas para vocês terem uma ideia, a obrigatoriedade de uma Secretaria Ambiental Municipal, ela é recente. Não existia isso. Então, sempre que eu falo para os alunos em sala de aula, professora, qual que é o problema? O problema é que tem as pessoas que muitas vezes cuidam, né, são responsabilizadas por cuidar do meio ambiente, são pessoas que não conhecem o meio ambiente. São cargos políticos de confiança de pessoas que não têm noção alguma sobre o meio ambiente. Então eu acho que quando abre um concurso como esse e que dá a possibilidade para nós biólogos, para nós agrônomos, para engenheiros, verdadeiramente que tenham conhecimento técnico, trabalhar nessa exigência com essas empresas, a gente tem esperança aí, tá? Assim como esse concurso do Paraná há muito tempo não sai, muitos anos não sai, da mesma forma a gente não tem recentemente concursos do do IBAMA, por exemplo, né? Então eu acredito que uma das problemáticas maiores são pessoas à frente desses órgãos, pessoas que são de cargo de confiança, desde a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estadual, federal, que muitas vezes elas não entendem sobre o meio ambiente e não sabem a forma correta não vou entrar nem nos pormenores de corrupção, tá? Deixa para uma próxima vez aí, tá? Uma próxima. Então, vem aí eu vou explicar rapidamente para vocês, tá? O vídeo já tá aí com 22 minutos, espero que dê certo de eu publicá-lo, tá? Nós vamos falar, quando a gente fala sobre isso, então a gente tem aí a década de 70, que ela começa a fazer aí um barulho mundial, tem aí deixa eu ver aqui, Estocolmo, que acontece, tem a Agenda 21, aí tem o Rio, acontece no Rio de Janeiro, aí um congresso do Rio 92, onde o termo sustentabilidade começa a criar uma força mundial, dizendo, olha, todos podemos usufruir do meio ambiente, mas de uma forma que as futuras gerações também possam usufruir desse meio ambiente. Só que se a gente pegar nessa linha evolutiva, desde a pré-história até hoje, o ser humano já acabou demais com o meio ambiente. A gente já tem um impacto ambiental praticamente irreversível, né? O número de espécies extintas, animais, tanto da fauna quanto da flora, né? É uma coisa que realmente, por mais que tenha resiliência, a gente tem coisas que a gente não vai recuperar mais, né? E o ser humano insiste em não cuidar, né? Ele acha que o problema é do outro. Ele acha, eu vou escovar o dente com a torneira aberta porque a minha mãe também escova. Eu vou jogar o lixo na rua porque o fulano também sempre acha assim que não, gente, eu sempre falo para os alunos na sala de aula, o que transborda o copo é a última gota. Se não tiver essa última gota, o copo fica ali sem ser transbordado. Então a gente tem a nossa parcela única, né, de contribuição para o meio ambiente, seja eu como cidadão comum, como um governador, como um prefeito, como um presidente e tudo mais, tá? Então a gente tem sim a nossa parcela aí de culpa em tudo que é referente ao meio ambiente. Luz, água, o que a gente faz de separação de lixo, que a gente vai falar um pouquinho sobre resíduos sólidos mais pra frente, mas eu quero colocar para vocês, tomara que eu tenha
ficado entendido por que nasce a necessidade de uma gestão ambiental nas empresas, em qualquer setor, devido à preocupação mundial com o meio ambiente, tá? E daí começam-se a necessidade de leis para que realmente essas empresas, elas criem um sistema de gestão ambiental funcional e que respeitem a legislação, senão elas são autuadas e acabam criando passivos ambientais aí altíssimos. A gente vai ver isso mais para frente, mas até onde eu sabia, eu sei que uma multa poderia ser de R$500 a R$2 milhões, acho que hoje já está bem mais do que isso, principalmente se for uma reincidência de multa, né? Mas aí eu pergunto para vocês, qual seria a multa de Brumadinho? Existiria um valor com uma multa em Brumadinho? Tanto ambiental quanto a questão de pessoas? Então é uma questão muito delicada e o ser humano ele tem uma memória curtíssima, né? Nós lamentamos o que aconteceu, mas as pessoas que vivem lá jamais vão esquecer e estão vivendo a tragédia ainda, tá? Então, é uma preocupação sim com o meio ambiente, mas que a gente torce porque não vira uma utopia e sim, cada vez mais o ser humano realmente se preocupa, porque ele se preocupa, há 300 anos o ser humano vem se preocupando, mas daí ele fazer a parte dele, a gente vê que às vezes não bate, porque a parte econômica, mesmo sendo uma tríade que deveria andar em equilíbrio, a parte econômica ela acaba gritando mais. Isso é triste de ver, tá? A partir da próxima aula a gente vai entrar então na Política Nacional do Meio Ambiente com a Lei 6.938, datada de 81, e para explicar um pouquinho antes da gente entrar nessa aula amanhã, tá? A questão dos órgãos, né? Nós temos, a cola tá aqui, tá, gente? Nós temos o CISNAMA, onde esse CISNAMA, ele criou, então, essa Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Aonde tem órgão superior, que é o Conselho do Governo, né? O Ministério do Meio Ambiente. Nós temos um órgão consultivo, que é o CONAMA, sempre que a gente vai ver as legislações, as leis, né? A gente vai ver o CONAMA, tá? Tem o órgão executor, que daí é o IBAMA, que é o que autua, o que multa, o que vai atrás, o que defende o meio ambiente, o que tenta, né, diminuir o desmatamento na floresta amazônica, queimadas e muitas coisas aí, ok? Temos os órgãos setoriais aí, que são então a administração pública, tá? Que são as políticas públicas federais. Temos os órgãos estaduais e temos também os locais, que são as secretarias do meio ambiente. Vamos lá, 27 minutos, tá? Eu não quero me estender, mas espero que eu tenha conseguido passar resumidamente o que é a gestão ambiental, tá? Por que nasce a preocupação da gestão ambiental, ter esse conhecimento na grande maioria dos cursos hoje em dia, de administração, qualquer curso que de alguma forma vai lidar com o meio ambiente, ele vai ouvir falar na gestão ambiental, porque hoje é uma necessidade e daí a nossa responsabilidade de cobrar dessas empresas um sistema de gestão ambiental funcional, né, para que as multas e as autuações referente aos impactos ambientais sejam cada vez menores e a responsabilidade das empresas sejam cada vez maiores. Gente, era isso? Não, era muito mais do que isso, tá? Muitíssimo mais, mas eu não quero fazer um vídeo mais longo, porque eu nem sei se vai subir no tal do canal, tá? Mas fica aí, eu deixei público para alguém comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, eu tento responder. Lógico que não tem tempo, essa disciplina eu dou num semestre, né? Tem muita coisa aí dentro, mas eu acredito que um apanhadão para a gente saber aí o que aconteceu, acho que ficou claro para todo mundo aí, certo? Perguntem, se inscrevam para receber as notificações e aí de olho no meu Instagram e no meu Facebook sempre para quando a gente tiver novidade. E amanhã a gente se encontra aqui falando sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938/81. Pessoal, até amanhã, Deus abençoe e vamos junto aí nesse nosso sonho de estar do lado de cá, de defender o meio ambiente, ok? Um abraço, Deus abençoe todos vocês e até amanhã.